Bom, nessa aula a gente vai seguir a questão do segundo bloco da Revolução Francesa, certo? Eu vou falar um pouco sobre essa questão da Convenção Nacional, que foi de 1792 a 1795. Durante esse período foi instalado justamente a questão do regime republicano, a questão do regime de república dentro dessa Revolução Francesa, certo? No ano de 1793, o rei foi 1793 o rei foi capturado, foi julgado à morte. Então eles instauram justamente essa questão, instauram uma república, certo? E durante essa república há uma divisão de dois grupos, no caso os girondinos e os jacobinos, certo? E aí começa os girondinos, eles defendiam a monarquia constitucional, certo? E no caso os jacobinos, eles defendiam um governo popular e no caso uma república popular, de um governo popular, certo? E eles tinham assim interesses diferentes sobre essa questão de governo dentro dessa questão da Revolução Francesa, dentro da França. Cada um tinha uma visão de como que seria o governo, justamente logo depois dessa questão da morte do rei, certo? E ocorre também que aconteceu um outro período, certo? Que foi o que eles chamavam de período de terror, durante essa revolução que ocorreu já da segunda etapa, nesse período da Convenção Nacional. Esse período de terror, ele era caracterizado por esse nome, por quê? Porque eles começaram a criar leis que autorizavam o extermínio de prisioneiros ou a perseguição de pessoas que eram consideradas suspeitas à morte. E durante esse período era um período de muita estabilidade, foi um período de muita estabilidade política, justamente por isso, porque era instaurado leis que por qualquer ato, pessoas que pudessem ser ligadas a tentar derrubar esse governo, elas eram punidas com a morte ou eram presas. Esse período, ele mais ou menos de terror, ele dura até mais ou menos 14 meses e morre cerca de 17 mil pessoas, certo? Durante esse período. E esse período só termina com a morte de um dos líderes, né, desse movimento, que foi Robespierre, que foi mais ou menos no ano de 1794. Que aí os jacobinos saem da questão do poder e os girondinos articulam essa retomada de poder de novo dentro dessa Revolução Francesa, certo? Que se caracteriza como uma relação termidoriana, certo? Que eles chamam, porque põe fim a esse período que eles chamavam de terror, certo? Bom, se tratando dessa questão da Revolução Francesa, um resumo, né, sobre essa questão do segundo bloco que eu trouxe para vocês, sobre um pouco do entendimento sobre essa questão da Convenção Nacional. Alguns principais pontos que ocorreram dentro da Revolução Francesa, sobre essa questão da Convenção Nacional, sobre a questão do girondino jacobino, sobre a questão do período de terror que ocorreu e sobre essa questão da relação termidoriana que põe fim a esse período. Sobre esses 4 pontos é que eu quis tratar com vocês nesse segundo bloco sobre a Revolução Francesa, certo?